Jovem Pan. Copa do Mundo Catar 2022. Bom, a gente vai direto para o Catar. Temos aqui o nosso comentarista Mauro César Pereira, direto de Doha. Ô Mauro, ontem 2 jogos que terminaram nos pênaltis, o Brasil eliminado, a Holanda também foi eliminada. Primeiro falando sobre o Brasil, né, Mauro? Mais uma vez, por 5 Copas, a seleção brasileira é eliminada, quase todas nessa fase de quartas de final. Só em 2014 o Brasil perdeu na semi, no fatídico 7-1. E aquela história, né, Mauro? Todo mundo fica procurando os culpados. O que é possível falar nesse momento e pensar para frente agora, já pensando lá em 2026. Bem-vindo, Mauro. Salve, Thiago. De fato, é a 5ª eliminação seguida diante de uma seleção europeia, 4 delas nessa fase, né? O Brasil caiu para a França em 2006, para a Holanda em 2010, o 7-1 da Alemanha em 2014, para a Bélgica em 2018 e agora em 2022 para a seleção da Croácia. Eu acho que urge o futebol brasileiro buscar no exterior um treinador que tenha visão de futebol, entendimento do jogo, interesse em abraçar a causa da seleção brasileira e que possa fazer um trabalho de fato de reestruturação com mais variação tática, com mais repertório de jogo que faltou ao Brasil ontem. O Brasil enfrentou uma Croácia que sabia-se como iria jogar. Falamos isso amplamente na programação da Jovem Pan, discutimos o assunto, alertando como jogaria a Croácia. Foi exatamente o que aconteceu. E o Brasil, mais uma vez, não parecia preparado para enfrentar determinado adversário. O treinador não teve nenhuma saída, nenhuma solução, nenhuma opção tática, nenhuma variação de jogo, insistia na mesma formação, apenas trocando jogadores, mas sem trocar o sistema de jogo. E o resultado foi esse. O Brasil ainda chegou a um gol no talento de seu principal jogador, o Neymar, que jogava muito mal, por sinal, mas fez um belíssimo gol. E depois cometeu erros crassos que resultaram no gol de empate e também erro no pênalti, né? Quando você tem o principal cobrador, o próprio Neymar, que bate melhor pênalti, não cobrando, porque ficou guardado para o último, né? Ou seja, o Brasil morreu com o coringa na mão. Poderia bater o jogo, poderia tentar bater o jogo, morreu com o coringa na mão. Uma coisa realmente assustadora. Como é possível uma comissão técnica não pensar nisso? Um erro primário, crasso, absurdo. Então, vai muito na conta da comissão técnica, na conta da CBF, que agora tem um presidente que assumiu no meio do processo desse ciclo de Copa e que terá aí, certamente vai fazer uma profunda reformulação. Vejamos se ele será competente bastante, junto com seus prováveis novos pares, para encontrar a comissão técnica certa. Ela não é brasileira. No Brasil não tem ninguém capaz de fazer isso. Não existe técnico brasileiro hoje que se mostre capaz de fazer o trabalho que a seleção brasileira precisa, que é fazer o time jogar um bom futebol e ser competitivo. Nenhuma das duas coisas vimos aqui, salvo fragmentos de bom jogo, especialmente no segundo tempo na estreia contra a seleção da Sérvia. Bom dia, Mauro. Boa tarde para você aí no Catar, né? Hoje, sábado, ainda tem mais 4 seleções disputando 2 vagas para as semifinais. Marrocos e Portugal abrem o dia, Inglaterra e França fazem um jogaço mais tarde, né? Como você acredita que serão esses duelos? Acho que apesar de todo o heroísmo de Marrocos, né, Portugal é franco favorito, tem boas chances de passar adiante. Veremos novamente o Marrocos jogando super fechado, Portugal no ataque. Portugal tem uma seleção muito forte, ótimos jogadores. O Cristiano Ronaldo está no banco, ficou no banco no último jogo, não sabemos se permanecerá para essa partida, mas ter uma arma como ele, como opção, já mostra o poderio do time português. Eu acho que Portugal deve passar, talvez com alguma dificuldade, mas não creio que o Marrocos sustente mais uma vez um embate contra o adversário mais forte, se defendendo com unhas e dentes. Então, acho que Portugal deve chegar, sim, à semifinal. O outro jogo é um jogo do melhor time coletivamente que eu vi aqui na Copa, que foi a Inglaterra. Um time que joga muito bem, que tem ótimos jogadores, um jogo coletivo consistente, um time que demonstrou muito amadurecimento nessa Copa do Mundo em relação a competições anteriores. Contra uma França que é um bom time, tem muitos desfalques, é verdade, mas tem um jogador mais desequilibrante do Mundial, que é o Mbappé, um cara que sozinho resolve muitos jogos. Então, vai ser um embate tremendo, tem tudo para ser o grande jogo dessa Copa do Mundo, o jogo para a gente aqui à noite, para vocês aí já mais à tarde, né, entre ingleses e franceses. Ô Mauro, só para a gente fechar, você falava da seleção que precisa de um técnico estrangeiro para tentar recolocar a seleção brasileira nos trilhos, mas você vê um problema geral entre a América do Sul e a Europa, porque há uma hegemonia europeia, né, campeã das últimas 5 Copas, ou a Argentina está acima disso? A Argentina está acima do Brasil nesse momento? A Argentina tem o Messi, né? Eu acho que ele faz a diferença e o técnico da Argentina, embora jovem, ele pelo menos demonstrou
capacidade de variar o jogo em alguns momentos. Ontem, por exemplo, escalou 3 zagueiros, como joga a Holanda, tentou, de alguma forma, neutralizar os pontos fortes do seu adversário. E, coincidência ou não, ele jogou com 3 zagueiros e aí utilizou os laterais como alas, com mais liberdade para avançar. O primeiro gol foi do Molina, o ala pela direita, passe do Messi. O segundo gol do pênalti foi sofrido pelo Acunha, o ala pela esquerda. Ou seja, percebe-se, obviamente, que a mudança da estratégia do técnico Scaloni, o sistema de jogo, ele resultou nos 2 gols da Argentina. Agora, a Argentina ainda comete muitos erros, né? Se o Brasil tomou um gol de contra-ataque na prorrogação absurdamente, a Argentina tomou um gol de falta numa jogada ensaiada que não poderia tomar no último lance do jogo. Também comete ainda muitos erros. Jogar só entre os times sul-americanos é um problema para o Brasil e para a Argentina, de fato. É preciso embates com times mais fortes ao longo do ciclo de Copa para você ser mais testado e se habituar mais a enfrentar times como a Croácia, que ontem, no meio-campo, com 3 jogadores, especialmente Kovacic, Brozovic e o grande Modric, dominaram o setor ali durante boa parte do jogo, levaram o jogo em banho-maria como lhes interessava e conseguiram a vitória nos pênaltis, como vem fazendo a Croácia desde a Copa passada. Prorrogação, pênalti, vai avançando e vai avançando. Avançou contra o Japão e agora contra o Brasil. Mauro César Pereira, mais uma vez, bom dia de trabalho para você aí no Catar. Vamos continuar acompanhando os jogos da Copa. Um abração, até a próxima. Valeu, um abraço a todos.